1 Samuel, capítulo 16, verso de 1 a 7, diz assim: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Disse, porém, Samuel: Como irei eu? Pois Saul o ouvirá e me matará. Então disse o Senhor: Leva contigo uma bezerra e diz: Vim para oferecer sacrifício ao Senhor. E convidarás a Jessé para o sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade lhe saíram ao encontro, tremendo, e perguntaram: É de paz a tua vinda? Respondeu ele: É de paz. Vim oferecer sacrifício ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos, e o convidou para o sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Mas o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu o rejeitei. Porém, o Senhor não vê o homem, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o que está no coração. Só até aí, feche seus olhos, se você puder. Senhor, nós nos apresentamos a Ti, ó Deus, como aqueles que precisam ouvir da Tua palavra, como aqueles, ó Deus, que necessitam, que não conseguem, ó Deus, viver sem ser alimentado pelo Teu Espírito Santo. E aqueles, ó Deus, que têm um coração sedento, que buscam respostas, que, ó Deus, vivem as suas vidas, ó Deus, na correria. Ó Deus, mas muitas das vezes o vazio, muitas das vezes, ó Deus, a falta da Tua presença vem, ó Deus, e há algo como que um vácuo no interior. E nós cremos, Senhor, que o Teu Espírito Santo, nesse dia, virá sobre essa casa, virá sobre essa família, virá sobre as nossas vidas, sobre cada um daqueles que estão online. Nós cremos, ó Deus, que a Tua mão de poder virá e tu preencherás, ó Deus, com o Teu Espírito Santo, através da palavra, o coração de cada um, Pai. Por isso nós nos assentamos aos Seus pés, acalmamos o nosso coração de toda a correria, Senhor, de todo, Senhor, distração de mente. E em nome de Jesus queremos ouvir a Tua palavra, Pai. Se revela a nós através do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, você pode dizer comigo amém. Queridos, nós iniciamos hoje, algumas palavras, um tema, onde você vai aprender um pouco mais sobre guardar a sua unção. Isso é fundamental para a vida de qualquer um que já conhece a Deus. E para você que talvez esteja nos assistindo, que não conheça a Deus ainda, ou conhece a Deus apenas por uma cultura, por uma religiosidade, porque sua mãe era assim, seu pai era assim, mas talvez você nunca teve a experiência pessoal com Deus. É importantíssimo que você aprenda que Deus tem uma unção para a sua vida. E essa unção, a gente pensa assim, não, mas eu já fui ungido. Tá bom, acabou. Já recebi de Deus aquilo, que Ele tinha para a minha vida, agora se esgotou. Não preciso mais. Vamos estudar um pouquinho da palavra. Para alcançarmos nas nossas vidas níveis mais altos em qualquer área da nossa vida, quer seja profissional, ministerial, emocional, financeira, que área for, é preciso entender um princípio importante da vida com Deus. A unção para níveis mais altos vem de Deus. Por mais que você ache, por mais que você pense assim, não, já fui ungido, já está tudo certo, a minha vida agora é só seguir, não preciso de mais nada, estou dentro dessa unção, acabou.
Calma. Vamos analisar, vamos ver se realmente é desse jeito. Você vê aqui nesse texto, é o momento exato onde Deus se revela ao sacerdote, Deus se revela a Samuel, e ele faz no começo do versículo aqui uma colocação muito forte. Ele diz assim: então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? E aí, seguindo o texto, você vai ver que Deus dá uma estratégia para que ele chegue até Jessé e ele unja a Davi. Aquela história ali de ter vindo o seu irmão mais velho, né, que tinha mais forma, né, mais jeito de ser rei, que foi rejeitado, né, por Deus, que conforme a palavra que nós lemos aqui, Deus não vê como o homem vê, né? Nós enxergamos o que está do lado de fora, Deus enxerga o que está do lado de dentro. Por isso que Deus rejeitou ao primeiro filho de Jessé, chamado Eliabe. Colocou ele de fora. Não é esse. E assim foi passando os 7 filhos de Jessé, e não é esse. E de repente aparece lá Davi, de repente Davi é chamado, né, pelo seu pai, a mando de Samuel, onde perguntou se existia mais algum filho. E ao chegar Davi no local ali onde estavam reunidos, simplesmente Deus fala para Samuel: é esse. É esse homem que tem segundo o meu coração. É esse homem que eu tenho ungido rei sobre Israel. E aí ele pega ali um chifre de carneiro cheio de óleo dentro e derrama sobre a vida de Davi. Davi recebe ali uma unção, bem como Saul também recebeu essa unção. Saul, quando foi chamado lá atrás, ele também recebeu essa unção. Mas agora Deus se revela e fala para Samuel: olha, eu rejeitei aquele homem. Eu rejeitei a Saul. E agora Davi vai ser o seu sucessor. Davi agora recebe uma unção no lugar de Saul. Para pensar numa coisa. Deus criou Davi para ser esse sucessor de Saul. Se analisarmos detalhadamente, vamos perceber que a unção que foi derramada sobre Davi também tinha sido derramada sobre a vida de Saul. Entretanto, a passagem que acabamos de ler nos mostra que Deus rejeitou a Saul e escolheu a Davi para ser rei no seu lugar. 2 homens. Duas unções iguais. Mas por que Deus rejeitou um? Eu quero que a gente tire algumas lições, né, dessa dinâmica aqui. Primeiro, se quiser você pode anotar. A unção é a autorização para realizar algo, mas ela não é a garantia da sua realização. Vou ler de novo. A unção é a autorização para você realizar algo, mas ela não é a garantia de sua realização. Assim como aconteceu com Saul e Davi, Deus maravilhosamente derrama sua unção sobre as nossas vidas. Essa unção é o que faz que nós sejamos mais do que vencedores. Saul tinha tudo para se tornar o primeiro e grande rei, né, de Israel, porque ele tinha o mais importante sobre isso, a autorização de Deus. Entretanto, com muitas pessoas que se encontraram com Jesus e fazem parte do seu corpo, da sua igreja, Saul não conservou a palavra liberada sobre ele. A unção que foi derramada sobre ele, Saul não a conservou, não a protegeu. Pense por um momento, quantas vezes você já recebeu uma palavra profética? Pensa quantas vezes Deus te deu uma palavra sobre alguma coisa na sua vida, uma unção específica. Olha, você tem uma unção hoje para isso. E talvez você tenha perdido essa unção. E talvez, assim como Saul, você agora não viu mais usufruindo daquela unção. O que aconteceu?
Por que Deus foi tão duro com Saul? Por que Deus chamou o Samuel lá e falou, olha, vai lá, você está tendo dó dele, vai lá, eu já rejeitei ele como rei. Por que isso acontece? Por que ele perdeu essa unção? Quantas vezes essa palavra veio sobre a sua vida? Quantas vezes você buscou de Deus uma unção para as áreas da sua vida, para os seus negócios, para a sua família, para a sua saúde, né? Para a sua empresa, né? Para os seus negócios? E cadê aquela unção? O que você fez com essa unção? 2 Coríntios capítulo 6, 2 Coríntios capítulo 6, verso 1, diz assim, 2 Coríntios 6, 1, como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Essa passagem diz que nós somos cooperadores de Deus, ou seja, trabalhamos junto com Ele. O mesmo versículo ainda completa que o fato de sermos colaboradores, né, de Deus, de estarmos ali caminhando lado a lado, é a garantia de não transformarmos a graça de Deus em vão. Então, ou seja, o fato de você estar caminhando, ter recebido ali e sendo cooperador de Deus, caminhar lado a lado, né? Podemos dizer assim, Deus aqui e você aqui ao lado. Não com os meus poderes, lógico, né? Você é maduro para entender isso. Mas compreender que você faz um trabalho conjunto, como o texto aqui fala, como cooperadores, né? Outras versões falam, né, talvez outras palavras, aqui na minha fala, como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Então, ou seja, há uma ação conjunta. Repete assim comigo. Deus me dá unção e eu preservo essa unção. Saul não soube fazer isso. Saul simplesmente ignorou a sua unção. Saul simplesmente quebrou suas alianças. Ele não se preocupava em guardar a unção que estava sobre a vida dele. Ele se preocupava muito mais com aquilo que estava ao seu redor, com o que as pessoas iriam falar. O sacerdote orientou ele como fazer, ele fez do jeito dele. Então, em outras palavras, caminhar com Deus, receber uma unção de Deus, te torna um cooperador para os propósitos de Deus. Para pensar uma coisa, Saul foi ungido rei para quê? Pensa. Ah, não, porque ele era fortão, ele era alto, ele era marombado e tal, então ele representaria bem Israel. Não, ele foi ungido rei para cumprir um propósito na vida daquelas pessoas. Assim como Davi, assim como eu e você, Deus derramou uma unção sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus negócios, sobre a sua saúde, né? Sobre os seus empreendimentos, sobre a sua empresa. Para quê? Para pensar. Para que você quer que Deus unja? Para que você quer que Deus abençoe? Para que você quer que a graça de Deus te atinja? Para quê? Para você usufruir do status de que você é mais do que vencedor? Para você dizer, não, Deus me deu isso, então eu sou poderoso em Deus, diabo não me toca não, porque eu sou poderoso em Deus. Ei, para aí. Deus derramou uma unção sobre a sua vida para cumprir um propósito dele, através de você. Só que às vezes a gente perde isso, né? Às vezes a correria, né? As crises, né? As nossas questões interiores, principalmente as nossas questões interiores, nos atrapalha a usufruirmos dessa unção. Isso quer dizer que Deus libera a unção, a autorização, a permissão para realizarmos algo. Mas como colaboradores, nós é que devemos trabalhar, persistir, permanecer em Deus, para que essa unção
transforme-se em frutos na nossa vida. Saul parece que não entendeu isso, né? O erro de Saul foi não permanecer em Deus, foi achar que a unção era o suficiente para ele reinar. Não, Deus mandou me ungir. Se Deus mandou me ungir, eu posso fazer qualquer coisa, eu posso fazer do meu jeito. Não. Deus o rejeitou. Outra lição importante para que a gente pode observar, né? Assim como Deus renova a unção, devemos renovar a nossa aliança. Vou repetir. Assim como Deus renova a sua unção, nós devemos renovar as nossas alianças. Entendeu bem isso? Saul até tentou. Saul até tentou fazer os sacrifícios. Mas não sei se você lembra bem da história de Saul. Chegou um momento na vida de Saul que ele levantou vamos dizer assim, quase que um santuário, né? Em prol dele mesmo, do que ele fazia, para que as pessoas lembrassem dele. Devagarzinho ele foi perdendo a unção, devagarzinho ele foi entendendo que ele precisava renovar a sua aliança. Para pensar numa coisa comigo, por que você participa da Santa Ceia todo mês? Né? Por que você, né, uma vez foi lá na revisão de vida, né, passou por aquele momento ali, passou por toda aquela estrutura, participou da ceia, organizou a sua vida e agora você participa da ceia todo final de mês, todo início de mês? Por que você faz isso? Isso é uma renovação de aliança. Quando você dizima, você oferta, é uma renovação de aliança. Quando você se compromete com as coisas de Deus na sua vida, isso é renovação de aliança. Quando você lê a palavra, quando você louva, quando você busca Deus, isso é renovação de aliança. É a sua parte na unção que Deus te deu. Mas sabe qual é o maior problema? É que nós queremos dizer que temos unção, mas não queremos demonstrar as nossas alianças. Deus olhou para Saul e rejeitou as suas práticas. Reprovou ele como rei. Deus está sempre sondando e pesando a intenção do nosso coração. Ele sempre está olhando para dentro de nós. Então fala assim, Deus está sempre, fala com você, Deus está sempre olhando para dentro de mim. Para ver o que se passa aqui dentro. Todos os caminhos, Provérbios fala assim, 16:2, todos os caminhos do homem lhe parecem direitos ou puros, né, em algumas versões, mas o Senhor avalia o espírito. Vou repetir, todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito, o que está dentro. Pesar o espírito, né? É avaliar a intenção do nosso coração. Deus renova a unção dele baseado no que encontra nos nossos corações. Vou repetir. Deus renova a unção dele baseado no que está dentro do nosso coração. Por isso devemos sempre nos analisar para saber se estamos alinhados com o que Deus tem para nós. Eclesiastes 9:8 fala assim, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Observe sempre como está a sua vida, seja com Deus, seja com sua família, no seu ministério, no seu trabalho, em qualquer lugar. Ao perceber que você está abrindo mão do caráter e sujando as suas vestes, rapidamente busque a presença de Deus. Se humilhe, reconheça a total dependência dele, lave as suas vestes e renova a sua aliança, para que não falte óleo sobre a sua cabeça. Entendeu bem isso? Só que muitas das vezes as crises, né? Ah, não, isso é só um pecado leve, né? Isso aí eu acho que nem conta como pecado. Ah, essa questão aqui, acho que isso aí, isso é coisa tão simples, todo mundo faz. Eu acho que isso aí nem... É igual a poluição.
ela vai tomando o ambiente, né? Ela vai tomando o ambiente, e chega numa hora que aquele ambiente fica saturado, você não consegue mais respirar. Espiritualmente isso acontece às vezes dentro de nós, dentro de você, onde você vai permitindo, você vai deixando aquele pecado entre, né? Que aquela questão fique de lado, que as suas alianças se quebrem, que você, não, deixa para lá, isso mesmo, a vida é desse jeito aí e tal, e aí a unção de Deus vai se esgotando na sua vida. E foi duro a palavra, né? Foi duro o que aconteceu com Saul. Simplesmente pelo fato dele não ter guardado as suas alianças, porque a unção de Deus viria. A renovação da unção de Deus poderia vir, mas ele no seu interior já tinha quebrado as suas alianças. Mas o entendimento. É necessário desenvolver nossa estrutura interior para manter essa unção, né? Davi ele recebeu a unção quando ele era muito novo, né? Fala-se em torno de 16 anos. Muitos anos antes de se tornar rei, ainda jovem, Davi não tinha nenhum nome. Não tinha fama. Quem conhecia Davi? Na época dele. Ele era lá o oitavo, né? O oitavo filho de Jessé. Um cara que trabalhava lá cuidando de ovelhas. Lá como pastor. Então, ou seja, uma profissão que talvez naquela época não fosse algo assim muito, né? Quem era aquele cara? Quem era esse Davi? Deus derramou uma unção sobre a vida dele. E sabe para onde que ele foi? Para onde que ele foi? Quem lembra? Para onde que ele foi? Voltou a cuidar das suas ovelhas. Voltou a fazer o que ele fazia. Gente, para pensar numa coisa. Se fosse eu e você a definir isso, não, agora eu sou rei. Deus mandou me ungir aqui, olha a quantidade de óleo que na minha cabeça aqui, ó. Agora eu sou rei, né? Não, mas Saul está lá, não, mas Deus já rejeitou ele. Eu vou lá e falar, Saul, mete o pé que agora eu sou rei aqui nesse lugar. Essa bagaça aqui agora é eu que mando em tudo, mete o pé. Ele fez isso? Não. Fala para o seu irmão assim, ó. Entre a unção, fala assim, entre a unção e a posição, existe um tempo. Entendeu? Nós queremos posição em Deus. E não pensa assim, posição na igreja, você é pastor. Também, está dentro, tá? Isso aí está dentro. Mas uma posição na sua vida profissional, uma posição na tua vida espiritual, uma posição na sua vida familiar, né? A vida da pessoa viveu ali anos e anos e anos e anos como uma pessoa problemática, rejeitada, só trazia problema. Aí chega um belo dia, vai lá para a igreja, vai lá para a revisão de vida, volta, recebe uma unção de Deus, chega na casa dela e fala assim, ó, e aí, agora eu estou cheio de unção. O que eu vou falar para você? Mais uma mentira, aí, ninguém acredita em você não, paga o que me deve. Safado, e por aí vai, né? Aí ele fala assim, não, mas agora eu sou um homem de Deus, isso é a posição. Não tem um tempo? Não tem? Você vai começar a demonstrar suas alianças. Você recebeu uma unção, aí agora você começa a demonstrar a mudança que Deus fez dentro de você. Entendeu? As coisas começam a mudar dentro de você. Você começa a entender melhor o que é perdão. E Davi foi aprendendo isso. Aonde? Cuidando de ovelhas. Você lembra do episódio em que Saul estava atormentado por um espírito maligno? Né? Algumas sensações vinham nele assim. A Bíblia não diz quais eram as sensações, mas acredito que uma depressão profunda, uma mágoa, não sei, talvez um desejo de se matar, não sei. A Bíblia não fala, estou especulando. Mas a Bíblia diz que um espírito maligno vinha sobre a vida dele. E ele chama lá o chefe da segurança dele lá e fala assim, olha, vai por aí, acha alguém aí, porque eu sei que a musicoterapia, né,
Já existia naquela época. Então vai por aí, vê aí alguém aí que toque assim uma música bem tranquila, que me traga paz. Aí o chefe da guarda dele foi atrás de alguém. Achou quem? Quem? Fala com força. Achou quem? Davi. Quem ensinou a harpa para Davi, gente? Não é? Enquanto ele estava cuidando das ovelhas, Deus estava dando a ele habilidades. Por quê? Porque um dia ele assumiria a posição de rei. Entendeu? Deus quer fazer assim comigo e com você. Nos preparar. Fala assim, eu estou sendo preparado. Ah, não, fala com você, eu estou sendo preparado para uma posição. Porque eu já tenho uma unção. Entendeu bem isso? Quantas pessoas conhecemos que tinham uma vida sem nenhumas perspectivas, antes de conhecer a Deus, e quando se entregou aos caminhos do Senhor, reencontrou, os seus sonhos. Agora você consegue perceber que todos aqueles que abrem mão dos caminhos de Deus voltam para a vida antiga e acabam numa situação pior ainda? Saul. Não é? Entre outros, porque não dá tempo de falar muito aqui. Essas pessoas não conseguiram desenvolver a estrutura interior capaz de manter a unção de Deus e as suas promessas. Deus cuidava da estrutura, vou repetir, quem tem ouvidos ouça. Deus cuidava da estrutura interior de Davi, enquanto ele estava fazendo o quê? Cuidando de ovelhas. Ouviram, líderes? Deus estava cuidando da estrutura de Davi para levar ele para uma outra posição. Uma posição profissional boa, sim ou não? Já pensou, gente, você sair de pastor de ovelha para rei? Qual é o seu salário? Né? Já pensou? Deus te promover? As pessoas reconhecerem quem você é agora. Nossa, estou nesse status aqui, meu Deus, que benção. Mas isso é fruto de quê? De uma unção que caiu na sua vida lá atrás, que Deus foi te preparando, enquanto você cuidava, enquanto você cumpria a sua missão, Deus foi te preparando, e chegou uma hora de Deus falar assim, ei, acabou, Saul morreu, vem, avança, senta lá no trono. Você agora é o rei de Israel. Você quer viver o melhor de Deus na sua vida? Sim ou não? Quer viver o melhor mesmo? Não perca a sua unção. Espere. Deus vai te restituir. Espere. Deus vai te botar numa posição. Faça a sua parte na aliança. Amém? Fechando aqui o versículo final, Marcos capítulo 7. Marcos 7, 21. Marcos 7, 21, 22 e 23. Fechando nessa conclusão. Para você entender qual é o inimigo principal do ser humano que faz ele quebrar as alianças, que faz ele perder a sua unção. Tudo isso aqui aconteceu na vida de grandes homens da Bíblia, e principalmente na vida de Saul, que o fez morrer frustrado. A sua família toda sofreu por causa dele. Mateus 7, 21 fala assim, Marcos, pois do interior do coração do homem vêm os maus. Da onde que vem? Da onde que vem? Fala assim, do interior. É onde Deus te vê. Entendeu? É aqui, ó. Olha o que vem de lá do interior do homem, dentro do ser humano, As imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, 22. As cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez, 23. Todos esses males vêm de onde? Ah, não fala com força, vem de onde? De dentro. Tá vendo? E torna o homem, esse homem aqui é a raça humana, e torna o ser humano impuro.
Isso aconteceu na vida de Saul. E ele perdeu a unção que Deus tinha derramado sobre a vida dele. Nenhum dos seus descendentes assumiu o trono. Para pensar. Olha como isso aí gerou uma consequência tão grande, né? Olha como isso gerou uma consequência grave na vida familiar de Saul. Ninguém sentou no trono depois dele. E seus sucessores herdariam, né? Normalmente. Agora, e a descendência de Davi? Lá na frente embolou tudo, né? E aí o reino se dividiu. Mas os descendentes de Davi sentaram no trono. Para pensar. O efeito que tem, né, a sua aliança hoje. O seu compromisso hoje. Eu quero dizer para você que Deus tem uma unção para a sua vida, amém? Eu quero dizer para você que Deus quer restabelecer talvez a unção que você tenha perdido. E Ele quer te levar para uma posição, Ele quer te levar para um lugar que Ele tem para mim e que Ele tem para você. Agora, pode não ser amanhã, né? Mas cabe a você permanecer com as suas alianças para que você não perca a sua unção. Para que um dia você possa chegar na posição que Ele tem para você. Aquele homem, né? A gente não, né, não vê por esse ângulo, né? Por essa lógica. Mas você imagina. O que as mulheres falavam quando Davi chegou? De ter matado Golias? Lembra? Quando ele entrou dentro da carruagem lá, no transporte, sei lá, junto com Saul, que ele chegou assim, ó, o Golias tinha sido decapitado. Não foi só a morte de Golias, porque depois que Golias caiu, o exército de Israel partiu para cima do exército dos filisteus e foram guerreando e matando e foram embora, expulsar eles da área. Então, quando o exército todo volta da batalha, quem é que está lá na frente com a cabeça de Golias? Aí você imagina ele olhando aquela multidão de pessoas, né? As mulheres cantando, né? Ainda dizendo, fez ciúme a Saul ainda, né? Saul matou milhares, 10.000, e Davi, quanto? 10, né? Como é que é? Saul matou milhares, Davi 10 milhares. Você para pensar, peraí. Quantos milhares Davi matou? Baseado no que as mulheres falaram. Quantos milhares ele matou? 10 milhares, né? Mas quanto que ele matou realmente? 1. Você entendeu? Para pensar na mente de Davi. Tipo assim, pô, se eu matei esse cara, estão falando que eu matei 10 milhares de milhões, de não sei quantos. Você imagina quando for realmente rei de Israel. Deus estava começando a elevar, a tirar Davi da insignificância e colocando ele numa outra posição. Deus estava preparando o coração dele, porque ele seria rei. Entenda bem isso. As suas lutas, as suas dificuldades e as suas vitórias diárias. É só isso aqui, pastor. Né? Venci isso aqui hoje. Isso é uma conquista. Entendeu? Para aquilo que Deus quer, para o lugar que Deus quer te levar. Agora, o que você não pode fazer? É abrir mão das suas alianças, não ligar para nada, deixar para lá e achar, Deus me ungiu, então Deus vai prover tudo. Não foi assim. Amém? Vamos ficar em pé. Feche seus olhos. Você que pode. Coloca a mão no seu coração. Talvez Deus já estivesse preparando o seu coração para que você pudesse ouvir isso hoje. Então você em casa, aí no seu sofá, no seu conforto, ou nos assistindo aí de alguma outra forma. Talvez você tenha pensado assim, né? Poxa, ser cooperador de Deus. Como é que é isso? É quando Deus, Ele trabalha o seu interior. É quando Ele derrama uma unção sobre a sua vida. E você faz a sua parte
nas alianças que Ele tem para você. E aí Ele vai te preparando, porque Ele quer te levar para um lugar alto. Ele quer te levar debaixo dessa proteção para você ir para um lugar que Ele tem para você. Deus não te ungiu à toa. Você não recebeu uma unção à toa. Você não foi ungido, seja em que época for a sua vida, à toa. Deus te ungiu para você cumprir um propósito. Não quebre as suas alianças. Repete uma oração, diga assim: Senhor Deus, eu entrego o meu coração, o meu interior nas tuas mãos. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade para entrar dentro de mim e ver se há algum caminho mau. Me ensina a guardar as minhas alianças para que jamais a tua unção seja retirada de mim. Te reconheço hoje como meu Senhor e Salvador. Me arrependo de todos os meus pecados e a partir de hoje eu quero te receber. Escreve meu nome no livro da vida e me faça nascer de novo. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode tomar o seu assento.